Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz e esse é o seu podcast sobre fintech e inovação financeira. E hoje a gente está trazendo um tema aqui, que já é um tema bem pedido também pela audiência, que é para falar um pouco sobre Drex. Não só especificamente sobre isso, mas sobre os desafios e oportunidades que a gente vê dentro do mundo do Drex. Para poder ajudar a gente nessa tarefa de desvendar o Drex e esses rumos futuros dessa infraestrutura tecnológica nova, eu trouxe aqui o Christian Bon, que é o CSO da Parfin, e a Nathalie Diniz, da Foxbit, Head de Tokens e Novos Negócios da Foxbit. E os dois, tanto o Christian quanto a Nathalie, eles estão envolvidos também nos projetos pilotos do Drex, né? E respiram esse assunto aí frequentemente. Entendo que vocês vão conseguir trazer um colorido diferente. E o que eu já combinei com vocês antes aqui, da gente tentar falar não só dos mesmos exemplos que a gente tem ouvido ultimamente sobre Drex, né? Obviamente nós não vamos aprofundar tecnicamente, mas pelo menos dar uma ideia um pouco mais ampla de desafios, eventualmente, né, que vocês estão tentando resolver, e também de oportunidades que vão além do clássico exemplo que a gente vê da compra do imóvel utilizando smart contracts dentro do sistema regulado brasileiro. Antes de mais nada, obrigado, pessoal, por participar aqui desse papo. Imagino que a gente vai conseguir dar um colorido interessante e trazer mais camadas desse assunto aqui. Mas eu queria antes pegar uma apresentação um pouco de vocês e ouvir um pouco dessa história antes de vocês chegarem na posição de vocês, né? Então, começando pela Ladies First aqui, vamos com a Nathalie. Nath, conta pra gente um pouquinho aí como é que você chegou dentro da Fox para poder fazer esse trabalho de regulação, né? Ser especialista em smart contracts também, que é um negócio bem legal da gente poder falar, né? Que acho que também ajuda a inspirar também mais gente que queira entrar nesse segmento. Mas conta um pouco como é que era essa vida antes de Fox aí pra gente. Muito legal. Obrigada, Bruno, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, a minha formação é jurídica. Eu sou advogada, já há um pouco mais de 9 anos. E eu comecei... Desde a faculdade eu já tinha um interesse muito grande em tecnologia. Então, todo o meu TCC, todo o meu trabalho de iniciação científica foi sempre voltado para áreas de tecnologia, assuntos envolvendo tecnologia. E aí, já desde a faculdade, eu lembro que no meu TCC eu abordei sobre Bitcoin, lá em 2014. Que demais. Porque eu fazia, à época, estágio no Ministério Público Federal e a gente lidava muito com crimes virtuais. E eu deixei um capítulo inteiro no meu TCC voltado para casos que aconteceram na Deep Web. Um deles sobre a Silk Road, que foi um dos casos deflagrados pelo FBI e tudo mais. E ali, eu lembro que naquela oportunidade eu cheguei a pesquisar bastante sobre Bitcoin. Foi ali que eu descobri sobre Bitcoin e outras criptomoedas. E eu comecei a estudar. Só que eu me recordo, assim, que nesse período havia muito pouco conteúdo sobre essas criptomoedas. E desde aquele período, em 2014, eu continuei acompanhando. Mas eu não comecei a atuar. Eu comecei a atuar e me dedicar exclusivamente a criptomoedas, a estudar blockchain em 2019. Em 2019, eu comecei a atuar, me dedicar exclusivamente, antes eu já atuava como advogada, mas exclusivamente com blockchain foi a partir de 2019. Eu falei, poxa, eu acho que agora, muito em breve, a gente vai ter um campo muito interessante para trabalhar com tokenização, vai ser um mercado muito potencial. E aí comecei a atuar, comecei a lecionar, né, programação de smart contracts. Aprendi primeiro, né, e depois comecei a lecionar na PUC aqui em São Paulo. Programação de smart contracts foi um movimento bem interessante. E depois aí tive o prazer de ser convidada para integrar o time da Foxbit para tocar essa área de tokenização de ativos. Que demais, né? Isso que é algo interessante, esse lado da gente ter uma advogada também já fazendo ali, programando smart contracts e tudo mais. Eu acho que é uma camada que cada vez mais a gente vai ver outros profissionais trazendo isso pro seu dia a dia, né? Mas, pô, legal. E você, Christian, conta um pouco pra gente aí como é que antes da Parfin, você foi cofundador, obviamente, ali também, da Parfin, como é que foi sua vida pregressa aí? Onde é que o mundo dos criptoativos aí encontrou você? Claro, deixa eu falar um pouco da minha história. Eu sou chileno, estudei, fiz faculdade lá. Comecei logo mais, depois de sair da faculdade, a trabalhar no mercado financeiro. Trabalhava em umas investment houses lá, que era a Selfin Capital, que foi comprada pelo BTG antes deles fazerem um IPO. Sim. E depois dessa aquisição, eu fui trabalhar no BTG em São Paulo. Eu trabalhei 5 anos aqui em São Paulo,
como portfólio manager de crédito OTC, né, de balcão, através da nossa mesa proprietária lá. Foram anos muito bons, aprendi muita coisa. Acho que o meu legado de tudo que aprendi do BTG me formou profissionalmente para o que eu sou hoje. Depois desses 5 anos, fui trabalhar também no BTG, mas em uma subsidiária parcial, que era um asset manager suíço, que é parte de um banco suíço, o IFG. E isso em Londres. E aí, trabalhando, eu achava que era tipo, trabalho perfeito, fui para Londres, portfólio manager de renda fixa. Só que a vida é diferente, né? Sim. E o ritmo que eu estava acostumado a ter no BTG não era a mesma coisa lá. E aí eu ficava às noites, né? Todo mundo ia embora do escritório. Aí eu ficava sozinho, às vezes apagava as luzes, assim, sabe? Tinha que fazer assim para ligar as luzes. E aí que conheci os primeiros, a tecnologia, né? Comecei, na verdade, pelo Ethereum. Lógico que tem Bitcoin, white paper. Sim. Adoro a tese do Bitcoin de reserva de valor, eventualmente reserva de cybersecurity. A gente pode também falar sobre isso. Mas aí que eu comecei a ver, de fato, a tecnologia. Então, eu estudei em profundidade. Eu sou engenheiro de formação, então eu estudei em profundidade a tecnologia e eu percebi que isso ia mudar o mercado financeiro e além, né? Outros mercados que mexem com ativos, com valores, né? Sim, sim. E aí, em 2019, me juntei lá com o Marcos e com o Alex para a gente cofundar a Parfin em setembro de 2019. E desde então, a gente vem construindo essa infraestrutura de mercado, né? A gente pode, enfim, falar um pouco dos produtos que a gente tem atualmente. E a Parfin, inicialmente, ela veio para solucionar qual dor aí que motivou aí a criação do negócio? Sim, a gente Marcos também operava no mercado com a mesa proprietária do BTG e a gente viu que faltavam ferramentas, sistemas para você, como institucional, de fato conseguir operar do jeito que os bancos operam, que as corretoras, as plataformas de investimento operam no mercado. Tem certas exigências de segurança, operacionais, de compliance, de você fazer reportar para a Receita ou algum outro regulador. Então, antigamente, em 2018, 2019, a gente não enxergava muito que tinha essa base de infraestrutura. E é assim que a gente começou. Então é realmente trazendo um pouco do que a gente vê na infraestrutura do mercado tradicional para essa realidade cripto, sofisticando, né, a forma como o usuário navega ali dentro desse ambiente, né, inicialmente. Exato. Muito legal. E, pessoal, a gente vê, né, obviamente, vocês tiveram suas iniciações com o mundo cripto. O passar do tempo, isso se entrou no mercado financeiro tradicional, né? Eu até narro isso também no último livro que eu escrevi, A Era da Criptoeconomia. E aí a gente encontra o fenômeno das CBDCs, né? E eu entendo que o Drex é uma peça de infraestrutura que ele vai provocar uma transformação na forma como o mercado financeiro opera, e a gente vai poder falar um pouquinho mais profundamente a respeito disso logo mais. Mas como é que vocês definiriam a importância do Drex e como ele se difere de outros projetos de CBDC ao redor do mundo, né? Então, primeiramente, acho que cada um, às vezes, coloca um pouco do teu viés da importância desse projeto ou como ele definiria. Então, eu queria pegar um pouquinho da ideia de vocês sobre isso e também, indo para uma segunda camada, como vocês entendem que ele se difere de outros projetos que a gente vê de CBDC ao redor do mundo, né? Vou começar com a Nath de novo. Tá. Então, no modelo brasileiro, existem alguns ajustes. O Drex, o que ele é o Drex? No âmbito de atacado, do mercado de atacado, ele é uma CBDC. Porque existe a relação ali entre bancos comerciais diretamente com o Banco Central. Mas ele se difere de outros modelos, como um modelo na China, por exemplo. Em Hong Kong existe já esse projeto, que é a intermediação. O que acontece no modelo do CBDC normalmente? Existe o estabelecimento de uma relação direta do Banco Central com a pessoa final, o cliente final. Então, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. O que o Banco Central decidiu, por alguns critérios, fazer? Manter a intermediação, esse ente, os bancos comerciais, as instituições de pagamento, nesse fluxo. Porque, atualmente, antes do Drex, porque o Drex atualmente é só um projeto piloto, ele ainda não foi implementado. A gente está nesse período de testes. Sim, sim. O
que acontece? A nossa relação, enquanto pessoas físicas ou jurídicas, com o Banco Central se dá de duas formas. Através do papel moeda ou das moedas metálicas. É a única forma de relação direta que nós temos com o Banco Central. Todas as outras relações são por entes regulados, como instituições de pagamento, como bancos comerciais. E o que acontece? O Banco Central avaliou alguns pontos sobre o que poderia gerar e acarretar você romper com esse modelo, essa intermediação. Sim. Um deles, uma questão de proteção das reservas bancárias. Sim. Hoje a gente tem um problema que é muito crônico no Brasil, que é com relação à concessão de crédito. Então, as pessoas têm muita dificuldade de conseguir empréstimo para começar o seu negócio, começar a iniciar um empreendimento. E aí, esvaziando as reservas bancárias, que são os bancos, né? São esses bancos comerciais que fornecem crédito no mercado. Esvaziando e desintermediando, havendo aí uma relação direta com as pessoas físicas e jurídicas, muito provavelmente as pessoas deixariam de ter uma conta bancária, uma conta corrente e manter seu vínculo com uma instituição financeira. Isso poderia, em cadeia, acarretar uma perda das reservas bancárias e um colapso, gerando aí um agravamento com relação à concessão de empréstimos. Esse foi um dos pontos. E outros pontos foram mais ligados à questão de concentração do poder estatal. A partir do momento que o Banco Central tivesse com essas pessoas físicas e jurídicas diretamente uma relação, as pessoas... Por que eu manteria minha conta bancária, minha conta corrente no banco, pagando taxas, tarifas, essa relação, se eu posso ter uma relação diretamente com a entidade monetária brasileira? Então, as pessoas não usariam mais os bancos e haveria um controle por parte do Banco Central de toda a relação de transações. Isso geraria uma concentração do poder estatal e... visando aí uma questão de liberdade individual, de privacidade, o Banco Central entendeu que era melhor, nesse fluxo, manter um modelo tradicional de intermediação. Então, no que tange a varejo, a gente não adotou um modelo de CBDC. Porque não há aí essa relação direta entre usuários finais, pessoas físicas e jurídicas, e Banco Central. Ainda se comparando por exemplo, o modelo do Yuan que a gente vê lá na China e que é um pouco diferente. E você, Christian, como é que você enxerga aí e diria quais especificidades que a gente tem no nosso modelo que vale salientar e também como você coloca aí o Drex como essa peça de infraestrutura nova, né? Como você define, de certa forma? Eu acho que eu vejo um pouco as ondas de inovação do sistema de pagamentos brasileiro, não? Então, você tinha originalmente o STR, depois você tinha o que chama do PIX, né? SPI, Sim. Sistema de Pagamentos Instantâneos. E o que está sendo explorado agora com o Drex é o que a gente gosta de chamar de SPD, Sistema de Pagamentos Digital. Sim. Tá. Então, esse último, ele é baseado em tecnologia blockchain. Então, já é um rail protocolo diferente que o STR e o SPI. E isso, de novo, como a Nathalie falou, ele no contexto do wholesale. Então, você não toca... A pessoa física não toca em infraestrutura SPI nem o STR, né? É diretamente com os bancos e financial institutions autorizadas, vamos dizer. Mesma coisa acontece com o SPD, onde você vai ter um ambiente blockchain, o ecossistema de blockchains que a gente enxerga, onde o Banco Central ele tem, vamos dizer, o poder de ver tudo. E depois você tem ecossistemas de outras blockchains em volta dos bancos que conectam nessa entidade central que hoje está sendo utilizada a tecnologia Hyperledger Bezo. Sim, sim. Então, é sempre uma interação entre os bancos, instituições financeiras, instituições de pagamento, e o Banco Central no centro. Tá? Sim. Então, esse é como que a gente vê essa arquitetura se montando para alguns desafios que tem aí esse Drex, como privacidade, escalabilidade e interoperabilidade. E é uma migração de infraestrutura relevante, né, Nath? Eu ia comentar, porque a gente tem, no âmbito
dos bancos, dois institutos, duas figuras diferentes, que é o real digital, que ele é um token pareado, que é o Drex. Ambos são Drex, mas é um token pareado com as reservas bancárias do banco e o real tokenizado. Sim. Existem essas duas figuras. E aí o real tokenizado é representativo dos depósitos bancários. E aí a gente tem essas duas figuras quando a gente imagina Drex. Drex, ele não é só o token, não é um token, é uma infraestrutura, uma plataforma, é como se a gente estivesse tokenizando o sistema financeiro nacional. Sim. Eu gosto de usar essa expressão, porque é uma plataforma, toda uma tecnologia e uma infraestrutura baseada em blockchain, como o Cris falou, que tem algumas figuras como o real digital, o real tokenizado, a tokenização, por exemplo, de títulos públicos federais. Então, tem essas nuances. E isso vai no nível de tokenização do balanço dos bancos, né, das instituições financeiras, e aí a gente desce isso ao nível onde o cidadão também consegue acessar, mas de certa forma com uma emissão dessa versão tokenizada do real pela instituição financeira com que ele se relaciona. Exatamente. Então, na figura assim, nessa evolução da STR, SPI, SPD, não muda nada. Sim. Nesse sentido, o banco vai interagir com o sistema de reservas dentro desse novo, vamos falar, desse novo sistema, né, baseado em tecnologia blockchain, e aí ele vai conseguir manipular essas reservas para diversas questões, né, de fluxo de caixa, gestão de tesouraria do banco, e aí ele, a partir dessa reserva do real tokenizado, ele vai conseguir emitir depósitos tokenizados. Sim. Mas a relação pode ser 1 para N. Então, ele pode se alavancar, ele pode ter uma alavancagem maior no SPD e menor no SPI, ou no STR. Então, ele vai ir brincando um pouco com a alavancagem nos diferentes sistemas, dependendo da necessidade que tiver de capital em cada sistema. Maravilha. Não, é realmente uma possibilidade muito interessante que está sendo adicionada dentro do mercado financeiro. E junto com ela também a gente vê diferentes projetos, múltiplos projetos sendo explorados. A gente tem utilizações já sendo vislumbradas, inclusive pela Caixa Econômica, com distribuição de auxílios, né? Vindo nesse formato. Como é que vocês que estão envolvidos em projetos aí relacionados e também que estão vendo muita coisa dentro desse ecossistema, né? O que vocês têm visto de interessante, de possibilidades, de casos de uso, que novamente vão além daquela possibilidade que o mercado já fala tanto, onde a gente tem a utilização de um smart contract para fazer uma operação, por exemplo, de transferência de imóvel, né? Liquidação automática e tudo mais de uma operação de troca de titularidade de um imóvel. O que mais vocês conseguem enxergar, que vocês estão vendo na prática e que pode ser interessante para trazer para a audiência aqui? Aí, claro. Acho que assim, tem diversos projetos, a gente tem diferentes categorias. Sim. Sem uma regulação clara, é muito difícil um banco, uma instituição financeira falar, vou me aventurar e colocar de pé um projeto produtivo em relação à tokenização. Então, primeiro, dito isso, o que a gente vê são projetos de tokenização. Por exemplo, a gente fechou um contrato bem grande ano passado, foi anunciado público com a Núclea. A Núclea é um dos maiores FMIs, maiores FMI do Hemisfério Sul. Sim. Né? Processa alguns trilhões aí de reais em pagamentos, em duplicatas, recebíveis de cartão. Então, a ideia deles de fato, construir essa plataforma onde eles vão tokenizar alguns dos ativos deles para incentivar a fraccionalização desses instrumentos e o mercado secundário. Sim. E aí, lógico, dentro da Núclea você tem, se não me engano, são 490 e poucos instituições financeiras que estão conectadas no ecossistema deles. Então, a ideia é trazer eles para essa marketplace, vamos dizer, né? Sim, porque no final a Núclea faz o papel de registrador desses títulos recebíveis ou também processador de pagamento. Então, esse é um dos casos que a gente tem visto.
Tem outros casos de tokenização que são interessantes para gestão de tesouraria de grupos econômicos grandes. Por exemplo, um banco, um conglomerado que tenha dólares circulando em diferentes subsidiárias, dá para tokenizar tudo isso e ter uma otimização muito grande em relação à gestão de tesouraria. Bom, além disso, acho que assim, você falou, não comenta de novo aqueles projetos né, de DVP, mas o caso é que vários bancos estão explorando, né, em provas de conceito, fazer, claro, DVP com real world assets, carros, propriedades, e acho que isso aí os bancos estão explorando e amadurecendo, e uma vez que tem a regulação clara, eu acho que eles vão começar a experimentar dentro de casa, com potencialmente depósitos tokenizados e tudo interno, não saindo para fora para interagir com outro banco. Sim. E depois, quando tiver regulação mais clara, eles vão já um ambiente mais aberto com outros participantes. Então, Sim. isso que a gente vê hoje, em poucas palavras, aqui no mercado. Tem dois elementos, acho que você falou aí. Um em relação ao projeto da Núclea, porque também tem um ecossistema muito grande, então eu entendo que um network effect aí, né? Feito de rede, de uma vez o projeto, eles consigam evoluir, avançar nesse projeto, isso vai acabar impactando o mercado por tabela, né? De uma forma muito forte. E outra em relação à questão da regulamentação, né? Que a gente também está vendo o processo regulatório, a gente está num processo que já acabou, a primeira consulta pública que a gente teve a respeito disso, a gente até falou com a Alessandra Martins aqui do Machado Meia, falou a respeito disso aqui com a gente num episódio, e o mercado também espera isso, né? Uma coisa, tangibilizar isso para falar, pô, até onde eu posso ir em termos de colocar certos produtos em produção, né? Esse é até um ponto legal, porque há algumas semanas, acho que foi, salvo engano, na semana foi agora, nesse mês, teve um evento no Pinheiro Neto, Advogados, e teve a presença remota de um dos membros do DENOR, do Banco Central. E ele antecipou que deve, no segundo semestre desse ano, sair o primeiro ato normativo do Banco Central, já trazendo algumas diretrizes para regular o setor. Então, no segundo semestre aí de 2024, nós teremos aí algum texto já no sentido de trazer regras para as VASPs, para as empresas que atuam no mercado de criptoativos e blockchain. E ajuda a destravar vários casos de uso que estão, às vezes, represados porque estão esbarrando em elementos regulatórios, né? Com certeza. E Nath, aproveitando, quais são outros, trazendo cases aí para a roda também, que mais você tem visto aí também de coisas interessantes no mercado, ou diretamente no piloto que vocês estão envolvidos, ou mesmo de projetos que você tem contato aí no mercado? Um projeto que eu achei extremamente interessante foi um projeto da TecBan, que é uma das empresas que está no consórcio da Parfin, da Foxbit, né, junto com o Banco Basa, Banco do Nordeste, PinBank e outros Banco Arbi e outras instituições reguladas. E é um projeto da TecBan. A TecBan é uma empresa de infraestrutura de tecnologia bancária. Por muito tempo, eles tem toda a infraestrutura de ATMs, caixas eletrônicos, tem várias soluções também relativas a telecom e fornecimento dessa infraestrutura para empresas do segmento financeiro. Eles têm vários produtos. E o que eu achei muito interessante é que eles criaram o Locker e eles estão investindo muito na conexão, pensando muito nesse DVP de colocar um Locker. E eles começaram, o primeiro projeto, o piloto, foi numa comunidade aqui em São Paulo, que é Paraisópolis. Porque o que acontece? Eles notaram, fizeram um levantamento e eles notaram uma dor em Paraisópolis e nessas comunidades. Na maior parte delas, as pessoas, elas compram algo pelo Mercado Livre, pela Amazon, só que elas não conseguem receber em casa e nem tem um endereço para indicar. Ou se tem algum amigo, às vezes em outro bairro, fica extremamente contramão. E aí o que eles pensaram? Bom, existe um nicho, uma demanda e uma dor. Vamos tentar solucionar essa dor e integrar com a estrutura do Drex. E aí eles colocaram um sistema de lockers, que é muito interessante, em que vai o entregador, ele coloca a encomenda ali dentro do locker, coloca uma senha, e aí o comprador dessa encomenda recebe e
Como o locker ele tem um sensor, assim que é retirada a encomenda de dentro do locker, é destravado e retirado, o sensor dispara ali um aviso, um gatilho para os smart contracts que estão conectados com o Drex, e aí é realizado o pagamento, quando efetivamente o comprador retira a encomenda dele. Eu achei uma tecnologia bem sofisticada, um caso de uso muito interessante. Eles estão estudando, inclusive, ampliar e colocar em outros locais. Talvez orlas de praia. Então, tá sendo bem... Porque muitas vezes, por exemplo, você vai na praia, em Ipanema, ou no Guarujá, ou em algum lugar, você vai correr de manhã sozinho. Só que aí você tá com o celular, você tá com sua carteira, você saiu com alguma coisa... E você quer dar um mergulho na praia. Onde você coloca? Se você tem um locker ali, você deixa dentro do locker, guardado, destrava, efetua o pagamento quando você retira. E você consegue ter ali uma flexibilidade maior. Então, eles estão estudando vários casos de uso. E tudo está conectado na infraestrutura do Drex. E o lance, né? Assim, a própria TecBan já lida muito com o mercado, com a questão física, né? Desde custódia, com ATM, né? Que a gente tem os caixas eletrônicos. Então, já tem esse pé no mundo físico. Então, talvez explorando projetos que façam a ponte entre o mundo físico e o mundo tokenizado, o mundo digital, pode ser um caminho bem interessante para que eles possam explorar no futuro, sem sombra de dúvida. Eu lembrei de uma outra aqui. Você está trabalhando com um banco S2 em tokenizar a carteira de créditos de veículos deles. Qual que é o principal problema deles? Eles têm uma carteira gigantesca de crédito que hoje para eles é muito difícil vender no secundário. Geralmente tem um tomador e não tem muita competitividade de pessoas que estariam dispostas a, de fato, a comprar esses ativos. Sim. Então, o que a tokenização permite nesse sentido? Você pode pegar a sua carteira de crédito e tokenizar ao nível do vencimento, do boleto, vamos dizer, né? Sim. Então, você comprou um carro em, sei lá, 24 meses, tem todos os boletos, né? Você tokeniza nesse nível. E isso permite, por exemplo, ao tesoureiro do banco fatiar a carteira de um jeito que ele não conseguia antes. Sim. Porque antigamente ele pegava... Securitização, ele ia fazendo ele pega os, sei lá, 1.000 créditos e vende numa duration X, né? Sim. De, sei lá, 2 anos, 1 ano e meio, o que seja. Agora ele pode fatiar, ele fala, cara, quero só vender esse vencimento aqui daqui a 18 meses. Sim. Né? Então ele consegue ter muito mais mobilidade em relação à estrutura de financiamento do banco mesmo. Sim. E como que ele consegue vender diferentes fatiamentos dessa carteira de crédito, vencimentos. E eu falo assim, né, dentro da parte de estruturação de produtos financeiros, securitização e tudo mais, que é um processo super mais mecânico, muito analógico em alguns pontos, a gente consegue ter um ganho de eficiência absurdo, né? Então, poxa, esse é um case super... O principal ganho da economia tokenizada é no back-office, né? Sim. Então, a eficiência que isso gera em processos e operações internas do sistema financeiro de cada banco. Sim. Lógico que sim, você vai ter novas oportunidades de negócio. Vão ser N e não sabemos muito quais vão ser. Provavelmente ligado a protocolos de DeFi, pools de lending, de swapping, de derivativos, de seguro, do que você quiser. Tá? E vão ter players que vão se posicionar nesse segmento. Mas para mim não cabe dúvida que o banco vai continuar sendo banco. Então, o cliente final ele confia no banco e, de fato, acho que vai tender a confiar mais. Sim. Para mim, o movimento da economia tokenizada ele vai acelerar a principalidade do banco. Sem dúvida. Por quê? Porque agora não só ele tem os investimentos, o salário na conta do banco, você vai ter o carro tokenizado, propriedade, sei lá, você comprou uma obra de arte, identidade conectada lá com a Ser Pro. Então, vai acabar trazendo esses ativos para o seu banco principal. E aí o banco principal ele pode explorar, nesse sentido, esses ativos para te dar melhores condições, para te dar mais crédito alavancado acima do carro que você já pagou, da propriedade que você já tem. Então, isso gera um efeito concentrador nos grandes bancos que as pessoas têm.
Sim. Então, ele aumenta a principalidade. Sim, sim. Eu aposto muito nisso. Lá atrás, Bruno, quando eu fiz esse movimento e falei, não, eu vou começar a atuar, eu já atuava com direito digital, mas era muito amplo. Quando eu conheci a tecnologia e estudei um pouco melhor sobre blockchain, decidi fazer esse movimento de carreira, eu falei, não, isso em 2019 é um pouco louco. Pouquíssimas pessoas falavam sobre tokenização. Sim. E aí eu falei, no futuro vai estar tudo tokenizado. Eu acreditei fielmente nisso. E aí eu pensei, por que eu tenho tantos documentos para me identificar? Então eu tenho o RG, eu tenho a CNH, eu tenho o CPF, eu tenho o título de eleitor, eu tenho a OAB, eu tenho o passaporte. Por que eu preciso? Eu acredito fielmente que em breve, até por questões de dirimir fraudes, eu acho que vai cada vez mais que vai. Quanto mais a gente vai centralizando toda essa estrutura, vai afunilando e vai dificultando as fraudes. Sim. E eu acredito que muito em breve a gente vai ter um documento e a gente vai se identificar através de um token, em que vai ter lá armazenado todos os meus documentos, o meu perfil e o meu histórico médico, o meu histórico dentário. Acho que toda a nossa vida vai ser tokenizada. E aí a gente vai ter nossos bens, nosso patrimônio, e todos eles representados através de token. Mas é interessante essa visão que você teve. Acho que algumas pessoas também do mercado entendendo que desde 2019, assim, poxa, a gente está convergindo e caminhando para uma realidade tokenizada. Essa é uma coisa, mas a gente sabe também que vários movimentos de inovação dependem também de timing, de outros fatores. E o que eu acho que mais interessante que culmina aqui no que a gente está vivendo hoje é exatamente ter uma visão de um regulador que quer fazer com que a economia seja tokenizada, está viabilizando uma parte de uma infraestrutura que vai permitir que a gente faça isso e que as grandes instituições estejam em cima dessa infraestrutura para poder desenvolver e fazer com que isso se operacionalize na prática, e está trabalhando também a regulamentação. Então, assim, a gente tem todos os elementos para ajudar isso a deslanchar, que obviamente se você também não tem esse incentivo, a coisa também pode demorar muito mais tempo para acontecer, por mais que a gente saiba quais dos benefícios que destravam em cima disso. Mas falando nisso, né, além de oportunidade, a gente também tem desafio, né? A Pafin também está trabalhando muito em cima desses desafios de implementação. Acho que sempre quando eu vejo diferentes matérias falando sobre solução do desafio de privacidade, está lá a Pafin tentando propor alguma coisa, né? Vocês poderiam contar para a gente quais são os outros desafios além de privacidade, né, que têm aparecido, sobretudo quando a gente contrasta realidade, é feito dessa forma no modelo que a gente tem hoje. O que muda quando a gente entra na realidade tokenizada, com Drex e tudo mais? Quais são os desafios que não existiam antes e que passam a existir aqui e que passam, obviamente, por privacidade, mas também talvez alguns outros que você consigam levantar para a gente. Mas começando de novo com o Christian aí, se você puder descascar essa para a gente aqui. Então, o piloto é um piloto, Drex é um piloto produtivo, né? Já com conexão no sistema do Banco Central. Esqueci o nome, como chama? RSFN. RSFN. É a rede do Sistema Financeiro Nacional. Yes. Boa. Então, ele já nasce no ambiente produtivo. Sim. Porém, o piloto ele é baseado em uma tecnologia que é uma blockchain, que é Ethereum Virtual Machine Compatible, então EVM Compatible, né? E ela tem algumas dificuldades de implementação. A primeira delas é privacidade. Então, pensa em uma blockchain que tem hoje 6 nodes, acho que 2 na Selic e 4 no Banco Central. E ela, todos os endereços, se você tiver um node, você consegue ver todas as transações. Sim. Então, temos um problema de privacidade, onde o Itaú, o Bradesco, o Santander vão conseguir ver as transações deles. Isso não pode acontecer por uma questão de privacidade de dados. Né? Sim. Então, interbancário, né? Primeiramente. Interbancário, primeiro. Não, lembra que ele está dentro do wholesale. Ele está dentro do wholesale, então o varejo nunca vai conseguir ver, a menos que tiver acesso ao node. Que acredito que não aconteceria. Então, você primeiro tem um problema de privacidade e o Banco Central, ele entendeu isso já desde o lançamento e procurou players de mercado para resolver esse tema. Então, ele escolheu até agora 3 sistemas
camadas de privacidade que funcionam acima do desenho que ela propôs, né, do Hyperledger Bezo. Já foi testado o Setter, está sendo testado agora, vai começar o teste do Starlight. E, por último, vem a Parchain. Tá? A Parchain é a nossa tecnologia, é um sistema de blockchains permissionados que vai se deparar com as outras soluções e o melhor, vamos dizer, vai ser escolhido ou vai ser escolhido para a evolução, né? Porque os pedidos do Banco Central são praticamente infinitos. Tem que desenvolver, dar solução para tudo que vem em cima de cada novidade. Então você tem meio que um MVP, uma versão 1 e fala, resolve até aí. Mas se já que você resolveu até aqui, vai até lá. Então, isso aí meio que é uma evolução constante, né? Em relação à tecnologia, é uma tecnologia relativamente nova, né? De privacidade. Cada player dos 3 players está oferecendo uma solução e uma arquitetura diferente. E a nossa, lógico, aqui vendendo para fim, mas a nossa resolve alguns problemas. Primeiro, problema de privacidade. É uma arquitetura onde a blockchain do Banco Central, Hyperledger Bezo, é uma blockchain central que a gente chama de Commit Chain. E a gente está colocando ledgers de privacidade na ponta para cada instituição. Então, ela consiga de fato, interagir através de bridges com essa commit chain, com a Privacy Ledger. E a Privacy Ledger, ela também resolve outro problema, que é a escalabilidade. Então, hoje, o Hyperledger Bezo, ele aguenta mais ou menos uns 200 transações por segundo. Tá? Até o Banco Central, acho que soltou um paper ou um comentário em relação a isso. A gente testou também, não vai mais do que 300. Tá? Então, para você falar, ok, vou atender o mercado financeiro, vou tokenizar o mercado financeiro inteiro. Atender com 200, 300 transações por segundo não vai adiantar. O Pix hoje no Black Friday faz, sei lá, 10 mil transações por segundo. Sim, você tem um cano muito fino para poder conseguir passar tudo isso. Exato. Né, então, as nossas Privacy Ledgers, eles levam para uma camada 2, vamos dizer, o processamento on-chain. Então, o banco vai conseguir, na primeira versão da Parchain, já faz 15 mil transações por segundo. Então, aí, desse jeito que a gente consegue tirar, vamos dizer, o heavy lifting da Hyperledger Bezo, gerida pelo Banco Central, para uma camada 2 de Privacy Ledgers, que são dentro da casa de cada instituição financeira. Então, ela não precisa ter múltiplos nodes. Ela tem single node. A gente fez um fork do cliente do Ethereum, modificou ele para ser enterprise grade, colocou uma MongoDB por baixo. Então, tem toda uma série de inovações que a gente está fazendo. E há também a construção do Bridge System. Então, são 2 smart contracts, um na Privacy Ledger, outro no ambiente do Drex, que fazem essa ponte entre o Privacy Ledger e a Commit Chain do Banco Central. E isso aí foi desenvolvido com criptógrafos nossos, proprietário. E a gente tem um time de criptógrafos bem renomado aí mundialmente trabalhando nesse tipo de problemas. E é muito interessante a gente ver um desafio que a gente está acostumado a encarar dentro do mercado cripto tradicional, né? O mercado cripto já vem tentando dar solução para a escalabilidade, criando várias layers, e a gente vê isso desenvolvendo. E agora você vê o mercado regulado, né, de uma infraestrutura colocada pelo Banco Central, sentindo uma mesma dor e tendo que correr atrás para poder ajustar isso, entendendo que a infraestrutura ela aponta para o futuro, mas esses elementos de escalabilidade precisam ser endereçados, elementos de privacidade para comportar a realidade que a gente tem e os arcabouços que a gente tem, regulatórios e tudo, também precisam ser adaptados. Está sendo bem interessante. Você vê outros desafios também, Nath, ou não? Eu acho que o maior desafio é realmente atender esses 3 pilares, porque basicamente são os 3 pilares que se baseia o Drex, que é conseguir criar um ambiente interoperável entre toda a estrutura financeira do país, conferir com isso a programabilidade entre ali todas as transações, mas se atentar à questão da privacidade. E aí foram selecionadas essas 3 soluções nesse
primeiro semestre para serem testadas. A da Consensus, que é a Anonymous Ether, a gente já, enquanto membros do consórcio, já estamos testando. Na sequência, a gente vai para a solução da UI, que é a Starlight. E, por fim, a gente vai testar a Parfin, com a Parchain. E aí, por uma das últimas manifestações do Fábio Araújo, que está tocando essa pauta no Banco Central, vai ser estendido para o segundo semestre, agora de 2024, os testes com relação à privacidade. Sim. E aí algumas outras empresas também trouxeram algumas soluções, Microsoft. Acredito que a gente deve ver outras soluções surgindo também no mercado. Eu acho que o Banco Central quer a melhor ferramenta que atenda e tenha escalabilidade, traga toda uma desenvoltura, um bom desempenho, uma eficiência com relação às transações. E que, obviamente, um dos outros critérios também que eles levam muito em conta é a questão de ser open source, código aberto. Claro. Algo que eles também se preocupam. Então, eu acho que a gente deve ter mais um segundo semestre de testes. Era uma dúvida que, particularmente, muitos membros do nosso consórcio nós tínhamos com relação à extensão ou não, porque no meio do ano, em meados agora de 2024, vai ter a mudança na presidência do Banco Central. É verdade. Então, a gente havia uma certa indefinição com relação à prorrogação, né, desse período de testes. E aí, o Fábio Araújo já adiantou que sim, vai prosseguir. Vai ser estendido o prazo de testes de privacidade para o segundo semestre. E, inclusive, ele abriu que já estão pensando numa espécie de Drex 2.0. Olha, já estamos... não conseguimos nem... Exatamente. 1.0 já estamos indo para 2, vai. Que seria uma estrutura entre os países do BRICS. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Ele manifestou já essa intenção, já está sendo discutido. E também ele chegou a discutir, abrir, que... Durante as reuniões do G20, inclusive teve recentemente aqui em São Paulo, os membros do G20 reunidos, eles estão pensando em essa estrutura do Drex ser criada em cima dela uma moeda, um token, que vai... E aí eu não sei, obviamente ele não abriu qual que seria a paridade desse novo token, se seria pareada no real. O Drex ele tem uma paridade 1 para 1 com o real e é garantido pelo Banco Central brasileiro. Sim. E aí essa moeda, se seria pareada no real, em dólar, ele não chegou a abrir esses detalhes. Sim. Mas seria uma moeda para permitir transações cross-border. Então, assim, é algo que você nota o desejo realmente, o anseio do Banco Central em absorver essa tecnologia dentro da estrutura dele, conectando essa tecnologia à rede do Sistema Financeiro Nacional, a SFN. É interessante, a ambição, ela existe, né? A gente sabe que dá para fazer muita coisa, o próprio Banco Central já está tentando explorar essas fronteiras, tanto a parte de cross-border e tudo mais. A gente tem um caminho para poder a gente percorrer até chegar lá, mas é interessante ver pelo menos que essa visão ela existe, né? E aproveitando um pouco esse tema, né? A gente está falando aqui dessas possibilidades da economia tokenizada, o Banco Central já tentando olhar para fora, pensando em consórcios internacionais. Existem alguns já acontecendo em outros blocos, né? Na Europa e tudo mais, em relação a essa mesma temática transfronteiriça e tudo. A gente tem também um relatório que o Citi publicou ano passado, chamado Money Tokens and Games, que eles pintam um cenário de que a parte da tokenização pode ser um dos elementos que vai ajudar, né? Um killer use case para poder impulsionar a blockchain e o mercado como um todo, o mercado cripto, o mercado de tokenização. E também um dos diretores do Citi, ele comentou um negócio interessante, que ele entende que movimentos como esse de tokenização, movimentos de CBDC e tudo mais, eles podem ser uma espécie de cavalo de Troia para conectar, de certa forma, o mercado tradicional com o mercado cripto de um sentido mais amplo. Então, você está ali, os governantes dando um suporte para isso,
mas que, uma vez que a gente avance um pouco mais nessa discussão, e o Banco Central até já revelou ambições de conectar isso com o universo DeFi, por exemplo, né? Como é que vocês enxergam esse potencial das coisas irem para esse caminho num contexto de Drex, por exemplo, né? E se a gente já tem desafio aí, imagina o que a gente vai ter quando a coisa expandir. Mas vocês também entendem que é por esse lado mesmo? Existe essa possibilidade e ela é clara, e eu não sei também se as instituições hoje que estão no mercado financeiro, elas entendem dos impactos disso para o modelo de negócio delas e tudo mais? Eu acho que os bancos... Posso começar? Os bancos hoje vêm trabalhando em montar as áreas de digital assets. Então, sim. Você tem... Há 3 anos atrás não era muito caso, mas... 3, 4 anos atrás. Mas hoje em dia você tem, enfim, Itaú, Santander, XP, que a gente já trabalhou, Bradesco, enfim, uma série de bancos S1, S2 e 3 que já vêm montando as áreas de digital assets. Então, sim, eles enxergam o potencial da tecnologia, de como que isso vai mudar muita coisa em relação a back-office, operações e novas oportunidades de negócio. Porém, eles sabem que as coisas não são de um dia para outro. Com certeza. Então, eles estão em uma fase hoje de testar muito, de fazer provas de conceito. Alguns, claro, deles, de 6 participantes e consórcios, estão participando do Drex, mas é uma questão muito mais de setup, não é tão complexo. Porém, eu acho que quando vier o arcabouço e de fato foi lançado o Drex, ele é a base, né? Abre uma possibilidade para a economia tokenizada, vai acontecer muito rápido. É isso. Porque o banco já vai estar preparado, já vai estar com os sistemas, sistema custódia, sistema de negociação, sistema de wallets na ponta, por causa do Drex, que vai ser um requerimento regulatório para eles. Sim. E depois disso, vão ter players tokenizadoras ou marketplaces como a Núclea, que já vão estar na frente. Então, plugar uma coisa na outra, tudo acontece muito rápido, na minha opinião. O principal catalisador hoje seria o CBDC. Porém, o mercado privado ele também age e vai evoluindo ao mesmo tempo, né? Hoje, assim, um dos principais use cases que eu estou assim, vislumbrado um pouco do tamanho do negócio é o uso de stablecoins, né? Sim, sim. Então, hoje a gente tem mais de 150 bilhões de dólares tokenizados, né? Dólares tokenizados, através de várias entidades, principais delas é Tether, que é um tamanho 100 bilhões de dólares, e a Circle, através da USDC, que está em torno dos 20 alto, 30 bilhões de dólares. Já foi mais alto, mas teve uma queda bem drástica aí. E esse caso de uso, uma coisa que eu vim explorando nos últimos tempos é que o caso de uso das stablecoins vem mudando. Sim. Não é o mesmo do que 2 anos atrás, 1 ano atrás. Hoje, teve um movimento gigantesco, você consegue mapear, porque tudo on-chain, né? Sim. Então, a blockchain é tudo traceable. Então, você consegue pegar o smart contract desses stablecoins e fazer clustering de onde que essas moedas estão de fato indo. E você vê na análise uma queda gigantesca indo para a exchange, então caindo. Uma queda também muito abrupta de DeFi, uso de DeFi de stablecoins, que eu há 2 anos atrás era o que estava acontecendo. Sim, então, in and out de exchanges, in and out de protocolos de DeFi. Hoje, o único que está de fato subindo e não para de subir, numa linha praticamente reta, eu uso peer-to-peer. Sim. Então, praticamente pessoas jurídicas ou físicas utilizando stablecoin para fazer remittance, para fazer cross-border, para você ter uma conta em dólar em países onde não tem contas em dólar, como Argentina, países da Ásia, África, Venezuela. E outro também para fazer hedging, né? Você ir para dólar de maneira mais fácil. Então, o caso do uso de stablecoins é uma coisa que vem acelerando muito. E eu, trabalho com o mercado financeiro inteiro. Então, eu já vejo um interesse muito grande de uso de stablecoins em instituições financeiras reguladas para coisas como contas globais, para pagamento de cartão internacional, que a Visa e a Mastercard já aceita, USDC, por exemplo, para fazer remittance,
para fazer cross-border payments de importação e exportação. Então, são alguns dos casos de uso que a gente já está vendo e acelerando, e provavelmente com a regulação de VASP entrando, as instituições financeiras já estão se preparando para acelerar esse lado. Tem uma economia gigantesca girando em volta desses, sei lá, 150 bilhões de dólares de stablecoins dólar. Né? Sem dúvida. A tecnologia ela é imparável, né? Então, assim, acho que é o grande ponto. As coisas estão acontecendo em diferentes partes do mundo em cima dessa possibilidade e é interessante ver, acompanhar exatamente isso, né? Você vê como muda culturalmente os usos de certos tokens e tudo mais, como o mercado está usando. Mas quando a gente passa isso para a tecnologia, para o caso do Drex, encampado, incrustado dentro do sistema financeiro nacional, fica mais potente ainda, né? Mais interessante. Sim. E assim, é interessante porque tentar pensar por que também isso ganhou tração agora. Eu lembro de ter analisado um estudo de Londres, de 2016, em que, nesse estudo, nesse artigo, previa já, lá em 2016, que apenas a utilização de CBDC, a construção dessa infraestrutura, solucionando esses gaps no back-office, isso geraria um incremento para o país que adotasse a CBDC de 3% no PIB. É muito grande. É um volume muito expressivo. Isso foi um estudo levantado em 2016. E aí, você analisando um pouco o contexto, eu acho que a gente tem que também pegar um pouquinho do contexto sociológico e filosófico da coisa. A gente está com uma sociedade diferente, que ela está caminhando e ela está se dinamizando muito mais. Quando a gente está numa sociedade em que tem nômades digitais, uma crescente com relação a as pessoas não estarem presas a uma jurisdição, a um país. Elas ansiarem essa liberdade, cruzar fronteiras. Elas querem que o dinheiro delas cruze fronteiras também. Ela precisa que o dinheiro também cruze fronteiras. Então, quando você joga um jogo aqui, e a base do seu jogo, todas as skins que você tem, que são ativos digitais, querendo ou não, esse jogo é de um outro país, você começa a pensar que o mundo ele tá muito mais interconectado e essas fronteiras, elas só são riscos mesmo no mapa. Então, a gente vai caminhar. É uma tendência, eu acho que natural, a gente precisar que haja uma interação, uma relação diferente com o dinheiro. Eu acho que essa é a nova faceta que o dinheiro vai ter. A gente, se você buscar aí no passado, a gente já utilizou como dinheiro conchas, sal, moedas metálicas, papel em espécie. Hoje a gente não... Eu não sei vocês, mas eu praticamente não uso papel em espécie. E eu acho que essa infraestrutura tokenizada, essa tokenização de crédito, de títulos, do próprio dinheiro, é mais um passo que o dinheiro vai ter ao longo dessa história. E é um mal irremediável. E eu acho que não que seja um mal, mas é algo que é natural. É a evolução dele. Sim. É um caminho que ele vai seguir. Então, assim, se você analisa todo esse contexto e analisa também que, poxa, não são só os países, as instituições monetárias de todos os países globais que estão pensando nisso, mas até as empresas de tecnologia. Até pouco tempo, a Meta, né, estava pensando em criar uma moeda que era a Libra até então. Então, é um movimento de, poxa, vai ter essa estrutura de utilização de moedas por empresas privadas, por órgãos, por instituições aí reguladas, os entes reguladores. Eu acho que é algo que vai ter um incremento na sociedade, na administração, vai trazer eficiência, vai trazer economia, e é um movimento natural que vai acontecer. Aí você pode me perguntar, poxa, mas como é que vai ser o futuro? Eu acho que a gente vive hoje, eu gosto de traçar um paralelo muito como o início da internet. A internet foi criada num cenário de Guerra Fria para permitir a comunicação entre vários pontos, várias universidades ali nos Estados Unidos, que estavam naquele momento de tensão mesmo.
E ela foi criada num primeiro momento para permitir a comunicação entre pontos diferentes. E quais foram os desdobramentos da internet desde então? Vários. Então, acho que a gente está criando algo, a gente está implementando essa tecnologia num primeiro momento com uma visão. Mas eu acho que ao longo da história, e isso ao futuro vai mostrar, a gente vai ter desdobramentos, construções e evolução disso que a gente está criando. E esse processo de convergência, ele já está acontecendo. Assim, eu falo, inclusive, no meu último livro também, sobre essa conexão entre o mercado tradicional e o mercado cripto. Né? Tudo que já está acontecendo, já existe essa realidade, já existe essa utilização, mas não por acaso todos os projetos dos bancos centrais em torno de CBDCs é de entender que a moeda programável, que é a próxima fronteira, quando a gente fala de tudo isso, ela é algo que não tem como a gente evitar e que ficar fora disso realmente, né, você acaba se tornando uma realidade cripto para alguns países, acaba sendo o único way out. Né? Olha para uma realidade argentina, uma realidade venezuelana e de outros países em crise. Né? Então a gente acaba encontrando esse ponto comum e o natural é que a coisa se funda. Como vai acontecer, com qual velocidade, de que maneira, é o que vocês estão ajudando a construir aqui também na realidade do Brasil. Né? E, enfim, como o próprio Christian falou, a gente vai se surpreender certamente com a velocidade disso, porque muita coisa está sendo feita agora para que se acelere e que as instituições já estejam prontas para quando a chave virar no regulatório e também na produção, o Drex está de fato liberado para o público, né? A gente, só um último comentário, claro. A gente construiu a Parchain há 2 anos atrás, a gente começou a construção da Parchain, que é o nosso sistema de blockchains permissionados, exatamente por esse desafio. Hoje a gente tem um mundo de cripto que está aqui e um mundo de economia tokenizada que está aqui. Sim. A ideia da Parchain é juntar a inovação que a gente vê no ecossistema público de blockchains e trazer isso para o mundo permissionado. Sim. E, eventualmente, ter interoperabilidade entre os dois. Sim. A gente construiu com essa assumption, né, a hipótese. E eu acredito que, né, com a vida dos CBDCs e a inovação de cripto continuando, esses mundos vão collide, né? Eles vão se juntar. Mas, claro, depende muito também de como que avança a regulação em relação a isso. E a visão do presidente do Banco Central já é de encontrar isso, e pelo menos o presidente atual, é de encontrar, de que isso se encontre no futuro. Vamos ver, vocês são os agentes de transformação que estão, de fato, ajudando a fazer essa visão acontecer, seja vocês da construção da Parchain, já prevendo todas essas integrações, né, e vocês também junto nesses projetos piloto. Pessoal, a gente está chegando no final aqui do nosso papo, acho que foi um papo que deu pra gente cobrir bastante coisa. Eu sempre deixo uns minutos, um minutinho no final, para considerações finais. Pode ser institucional, pode ser você colocar suas redes, como a pessoa pode te encontrar, ou uma mensagem que você queira que talvez fique ali ressoando na cabeça do nosso ouvinte. Então, começando pela Natália. Nathalie. Eu chamo de Nata e vai a o sobrenome você não tem como errar. Não. Diniz a gente não é. Apesar da gente não ser parente, mas vamos puxar lá. Exato. Bom, quem quiser me contatar, pode me encontrar no LinkedIn, Nathalie Diniz. E também no Instagram, @adv Nathalie Diniz. Quem tiver interesse em entender mais sobre o Drex, tem curiosidade para entender sobre tokenização de ativos, quiser tokenizar seus ativos, pode contar com a Foxbit, porque a gente tem infraestrutura aí para atender todo mundo que estiver interessado. Maravilha. Obrigada. Valeu, Nath. Christian, por favor. Bom, por fim, vocês podem encontrar no LinkedIn, eu também, Christian Bon, no LinkedIn, Instagram também, mas não uso muito. E, assim, eu chamaria ao seu público aqui do podcast a, de fato, olhar para o que vocês estão fazendo hoje. Vocês estão no mercado financeiro, é um mercado que vai sofrer muita mudança com essa tecnologia. E eu convido vocês a olharem o que a gente está fazendo na Parfin. Se quiserem vir a trabalhar com a gente, sempre tem vagas disponíveis aí para o mercado. Para a gente construir em conjunto esse futuro da economia tokenizada em blockchain rails, né? Que a gente gosta de falar.
E você que nos acompanhou até agora, agradeço também sua audiência. E se você acha que esse episódio, esse tema que a gente discutiu aqui, pode beneficiar outras pessoas, peço que você encaminhe também, né? Seja aqui o nosso link do YouTube, também nas diferentes plataformas de podcast, para a gente reverberar ainda mais essa temática. Não deixa também de fazer aqui sua inscrição nas nossas redes, nas nossas plataformas. E também de deixar teu like e os comentários para que a gente também possa sempre estar trazendo assuntos e temas relevantes para vocês, como foi esse, que também foi pedido aí por vocês. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.